Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o terceiro vídeo do canal e eu acho que alguns podem ficar intrigados com o título, mas realmente, se a gente continuar com essa estratégia, essa é uma luta com vencedores definidos. E vocês sabem de quem eu tô falando. E sobre o que eu vim falar ligado a isso? Eu vim falar, pessoal, que a gente não... Nosso maior inimigo, a gente não tem que lutar. Nosso maior inimigo não é a corrupção. Nosso maior inimigo é o comunismo. Mas o que tem a ver? A corrupção, não sei o que. Não. A corrupção ela não é a causa. A corrupção é um efeito. Se você combate o efeito, você não combate a causa, o efeito volta. E todo bom liberal, digamos assim, entende que o que causa corrupção é o intervencionismo estatal. E o intervencionismo estatal vem do quê? De política socialista. Política de esquerda. Então o nosso maior inimigo não é a corrupção. Porque a corrupção é um efeito. A causa é o intervencionismo estatal que a esquerda trouxe para o Brasil. É aquela frase: criar dificuldades para vender facilidades. E nesse meio caminho, um dinheiro vaza para um político, outro pouco de dinheiro vaza para outro, até chegar no cidadão, a uma mísera quantia. Então, a gente não tem que lutar contra a corrupção. A gente tem que lutar contra a causa dela. E no vídeo do Nando, por exemplo, ele fala: não adianta ter melhora econômica, medidas econômicas para melhorar, e para depois virem os políticos e saquearem a gente de novo. Mas eu acho que ele não pensou por esse lado. Olha, pensa bem. Vocês vão entender ainda. As melhoras econômicas também não são a causa. Elas são um efeito também. Não são uma causa, são um efeito também, assim como a corrupção. E elas são um efeito de quê? Desburocratização, diminuição de intervencionismo estatal. Essa é a melhora econômica. O Estado desinflar. Quando o Estado começa a se meter menos nas coisas, a economia melhora. A economia se torna de mercado, ela melhora. Sem intervencionismo estatal exagerado, ou quiçá nenhum, na economia, ela melhora, obviamente. Economia de mercado, né? Que é o que os liberais defendem, que Mises deixou pra gente. É isto que está acontecendo. É isso, justamente isso. A melhora econômica não é um efeito, assim como a corrupção também. Não, a melhora econômica não é uma causa. Falei errado. Não é uma causa. Ela é um efeito, assim como a corrupção também é um efeito, não uma causa. A causa da corrupção é o intervencionismo estatal. E a causa da melhora econômica é a diminuição desse intervencionismo. Só que o intervencionismo ainda está grande o suficiente para que a corrupção exista, mas está menor do que era antes para que a economia melhore. Eu acho que o Nando ainda não pensou por esse lado. O que causa corrupção é o intervencionismo que esses socialistas trouxeram para o nosso país.
Como você vai combater um efeito? Você tá lá com gripe e junto com essa gripe, você sabe que você tá com gripe, junto com essa gripe vem uma dor de cabeça. Você só toma analgésico pra parar a dor de cabeça. A dor vai voltar. Agora, e se você combater logo a gripe que tá causando essa dor? A dor não volta mais. E outra, você fica pouco tempo com aquela dor, se voltar. E é mais ou menos isso. Nosso maior inimigo não é a corrupção, é o comunismo, gente. É o comunismo. São os comunistas, são a esquerda. Eles são nossos inimigos. É uma guerra. Eles são nossos inimigos. Não a corrupção. Porque corrupção é justamente um efeito de uma causa que eles criaram. Uma causa que eles criaram. Estão conseguindo entender? E eu acho que o Nando não pensou por esse lado. Porque... ai, não adianta melhorar a economia se vamos ser saqueados de novo. Não é assim. Porque o desinflamento, digamos assim, a diminuição da intervenção estatal, quando ela for maior, justamente vai render menos para os políticos corruptos. Então eles vão ficar o quê? Desanimados para se corromper. Para quê? Vão ganhar nada com isso. Na China, o intervencionismo estatal é gigantesco. O que eles precisaram fazer para contornar problemas de corrupção lá? Não que não existam, mas o que eles precisaram fazer? Aplicar leis de pena de morte. Eles precisaram fazer isso para que a corrupção não se tornasse institucionalizada, diferente da Rússia. Lá na Rússia, a corrupção é institucionalizada. O Putin é um Lula. Putin é um Lula. Muito pior que o Lula, pra falar a verdade. Acho que o Putin deve ser uns 100 Lula. 100 Lulas. Então, a corrupção não é o nosso maior inimigo. Político corrupto é nosso maior inimigo? Não. Eles só estão na onda do que a esquerda criou. Eles só se aproveitam do que a esquerda trouxe, que é o inchaço estatal, o intervencionismo estatal, criar dificuldades para vender facilidades, burocratização, Estado burocrata demais, Estado que cobra muito imposto, sempre vai ter corrupção institucionalizada. Entendeu? Período militar. Vocês acham que não tinha corrupção? O Estado era gigantesco. Só não era maior do que é hoje em dia. Mas era gigantesco. Existia corrupção, obviamente. Por conta disso. O que eu posso comparar esses políticos corruptos? Faz o seguinte. Você pensa o seguinte, né? Você deu sei lá, uma rapadura para um comunista, certo? Aí o comunista vai saber o que fazer com a rapadura. Ele faz o que quiser, só que no cu. Mas aí você dá a rapadura pro comunista e o comunista vai lá e fala: ah, não gosto de rapadura. E deixa a rapadura em qualquer lugar, sabe? Aí depois de um tempo nessa rapadura, começam a juntar formigas, baratas.
E esses são os políticos que se aproveitam do que a esquerda deixou pra gente. Formigas e baratas, não passam disso. São apenas coisas indesejáveis. Mas eles não são o problema. O problema foi aquele cara que deixou aquele doce lá, aquela rapadura lá. Aquele cara é o problema. Ele que trouxe o problema. Das formigas e baratas. Então você tem que combater as formigas e as baratas. Você tem que ir lá e mudar ir lá e, sei lá, mudar o negócio de lugar, a rapadura de lugar. É só uma analogia, gente, pelo amor de Deus, pra todo mundo entender. Porque se a pessoa não entender isso, ela tem que ser muito tapada, né? Mas é isso. Acho que mudar a rapadura de lugar vai resolver? Tampar vai resolver? Não. O que vai resolver é acabar com a rapadura. Acabar com a chance do político se corromper. Fazendo o quê? Diminuindo a intervenção estatal, desburocratizando, facilitando. Que é justamente o programa econômico de governo do Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, o Nando Moura, que eu não tô atacando, pelo amor de Deus, gosto pra caramba do Nando Moura. Só que ele esqueceu de pensar por esse lado. Que a corrupção não é o maior dos nossos problemas. Ela é o efeito do maior dos nossos problemas. Ela é o efeito desse estado aparelhado comunista. É como a carteirinha de estudante da Uni. Um exemplo. O estado ainda tem comunistas. Muitos. E pessoas do estado são ligadas justamente à Uni. Certo? O que acontece? É obrigatório o estudante pagar a Uni para ter sua carteirinha. Certo? Isso já é uma interferência estatal praticamente. Porque a Uni, meio que ela é um órgão do estado. Meio, não tô falando que é. É uma organização, né? Mas ela tem influência estatal. Influência comunista, obviamente. Tá na cara, né? Chega a ser óbvio eu falar isso. Falar o óbvio. Mas é pra entender. Aí, quando o aluno é obrigado a pagar a Uni, pra onde vai esse dinheiro? O dinheiro volta como melhoria pros alunos? Não! O dinheiro vai pra causa comunista. O dinheiro fica pros comunistas. Fica pra esquerda. O dinheiro não vai facilitar para aluno, nada para aluno. Vai servir para pagar pão com mortadela para passeata. Vai servir para um tanto de coisa, menos para os alunos que compraram as carteirinhas. Aí quando diminui a intervenção estatal, aí é o que o presidente fez, né? Agora os alunos que quiser uma carteirinha pode ir lá no site e já fazer de graça. Porque é de graça. Não que a manutenção do site não seja de graça. Não que, tanto faz. Mas, vamos dizer assim, é uma coisa tão simples. É um papel. E se quiser plastificar, e também é só preencher um formulário. Essas coisas. Isso custa nada praticamente. Nem pro estado, nem pra gente. Praticamente nada. Custa alguma coisa, mas praticamente nada. Agora pensa. Com isso, já diminuiu a intervenção estatal, digamos assim. E com isso, já não tem como a Uni meter a mão no dinheiro daqueles alunos. Entendeu? Meter a mão no bolso deles e usar o dinheiro indevidamente. E é justamente assim que acontece.
a causa da diminuição da corrupção é a mesma causa da melhora da economia, não é causa diferente, é diminuição de intervencionismo estatal e desburocratização. É a mesma causa. Quanto menos intervenção estatal, menos corrupção. Vai ter menos chance de um cara ir meter a mão, porque o dinheiro não passa na mão de todos do Estado. O dinheiro passa a passar em certas mãos. E aí quando tem um órgão investigativo forte, não dá para essas únicas mãos que o dinheiro passa pegarem esse dinheiro. Agora, quando todo mundo passa a mão no dinheiro, que é o que acontece no Brasil, quando todo mundo passa a mão no dinheiro, como que um órgão vai conseguir investigar todo mundo? Impossível. É fisicamente impossível. Materialmente impossível. Não dá. Não dá. É gente demais pegando dinheiro. Vai desde cargos muito importantes, como senadores, ministros, essas coisas. Não tô falando que acontece com ministros, pelo amor de Deus. É só uma comparação entre cargos. Mas aí vai desse cargo até o que? Um vereador. Até um diretor de escola, gente. Vocês estão entendendo? Por causa do que? Da intervenção estatal. A intervenção estatal cria corrupção e piora a economia. Então, mas se a economia melhorar não adianta nada porque eles vão roubar a gente. Não vão, porque uma hora a diminuição dessa intervenção vai ser tão grande que a economia vai melhorar muito mais e a corrupção vai diminuir muito mais. Porque a causa é a mesma. Só que um efeito aparece mais brevemente do que o outro. A melhora econômica aparece muito mais rápido. Por causa do quê? Das especulações do mercado lá fora. Eles falam, o Brasil vai melhorar, vamos pra lá. Aí começa. Aí a economia começa a melhorar, porque vem outras medidas de desestatização, digamos assim. Diminuição da intervenção estatal, começa a ver essas medidas e tudo mais. E é aí que começa a combater a corrupção. Não faz sentido o que o Nando disse, o que muita gente diz. Não faz sentido. Nosso maior inimigo não é o efeito, é a causa. Que é a esquerda. Que é a intervenção estatal da esquerda. Não é melhora moral. Não é melhora moral, gente. O povo brasileiro tem que parar de achar que todo brasileiro é errado. E não é assim. Melhora moral? Um político não tá nem aí pra moral. Se ele não estiver nem aí pra moral, você tá fudido. Ainda mais com um estado tão inchado como o estado brasileiro. A melhora moral tem que começar dentro das nossas casas, com os nossos filhos. É aí. Tem que começar na cultura. E eu sempre pensei exatamente, por exemplo, o que os brasileirinhos pensam, que a gente devia usar certos recursos estatais em prol da nossa causa. Porque enquanto a gente só reclamar deles, eles vão continuar. É como eu ver alguém sendo assaltado, tô com uma M16 na mão e falo, ó, meu Deus, olha lá que moral, assaltando, olha que canalha. E não dou logo um tiro. Entendeu? Analogia? Mas isso é outro tema. A gente não tem que ficar, melhora moral. Não, porra. Melhora intelectual, melhora cultural, melhora da facilitação pro cidadão, criar facilidade, não dificuldade pro cidadão. Porque aí começa a diminuir a corrupção.
Porque intervencionismo estatal diminui. Menos dinheiro vai rodar nas mãos desses políticos, dessas baratas, que eles não são o problema. O problema é quem deixou isso pra trás. E que se voltar, vai... Como que eu posso dizer? Vai crescer muito mais isso. Vai crescer mais e mais e mais se eles voltarem. Esse problema vai voltar muito mais forte, esse problema. Porque a intervenção vai aumentar muito mais. Então é isso. Nosso problema não é a corrupção. Nosso inimigo não é a corrupção. Porque corrupção é efeito. Como você vai combater o efeito, gente? O efeito volta se não combater a causa. E a causa é justamente os comunistas. A intervenção estatal deixada por eles. Então nosso maior inimigo são os comunistas. É a esquerda, gente. Para de brigar. Para de brigar, pelo amor de Deus. E não faz sentido. Ah, eles vão roubar a gente. Não vão, porque a causa é a mesma. A causa para melhora econômica é a mesma causa para diminuição da corrupção. É a mesma causa. Diminuição da intervenção estatal. Então, pensem sempre. Nosso maior inimigo são os comunistas. Ah, o maior inimigo do Brasil é o Centrão. Não é, o Centrão são as baratas, são as formigas. Que estão lá comendo a rapadura que o comunista deixou, porra. Entendeu? Se o comunista não tivesse deixado, se não tivesse um comunista pra deixar, não ia ter. Óbvio, a gente encontra uma formiguinha andando pro chão, às vezes encontra uma barata. Mas quando tem um foco pra esse tipo de coisa, vai aparecer um monte. Eu acho que o Nando não pensou por esse lado. Acho que muita gente não pensa por esse lado. Nosso maior inimigo não é a corrupção. A gente não tem que lutar contra a corrupção. Não tem. Porque é uma luta com vencedores definidos. É justamente o título desse vídeo. Quanto mais a gente combate o efeito, mais a gente vai se cansar, mais vai aparecer. Entendeu bem? Enxugar gelo. Combater a corrupção é enxugar gelo. A gente tem que fazer justamente o que o Paulo Guedes propôs. O Paulo Guedes entende muito mais do que muita gente. Muita gente. Bolsonaro tá lá há 28 anos. Ele entende muito mais de política que muita gente. De política brasileira. Que ele viveu lá dentro. Olá tá falando, há tempos, nosso maior inimigo são os comunistas. E eu reafirmo dizendo que eles são o nosso maior inimigo e a corrupção não, justamente porque a corrupção é efeito de uma causa que eles deixaram pra gente. Pra atrapalhar. Causa deles. É por causa deles. Então a gente tem que combater o comunismo. Combater a intervenção estatal. Apoiar o Bolsonaro nessas pautas. Apoiar muito. E é por isso que eu falo. Na próxima vez que voltar a MP da carteirinha de estudante da Uni, vamos pressionar a porra do Congresso, a porra do Senado, pra eles aprovarem. Pra virar uma coisa vitalícia. Aprovarem como lei. Pra se tornar algo vitalício. Pra intervenção da Uni não ir lá e usar aquele dinheiro indevidamente. Porque é a mesma coisa. É uma analogia igual. Acontece igual com o Estado. Então parem de combater a corrupção. Parem de falar contra a corrupção. Falem contra o comunismo. Contra a esquerda. Falem contra a esquerda.
Tá certo? Porque ela é a causa. As ações dela são a causa. Esse mal que a gente tem. O mal nosso, na verdade, não é a corrupção, se você for ver. É a esquerda. Nosso mal é a intervenção estatal da esquerda. Deixado pela esquerda. Que hoje o Bolsonaro está tentando contornar para melhorar nessa economia. Mas se melhorar a economia, eles vão roubar a gente de novo. Não vão, porque uma hora vai estar um estado tão menor do que é agora, que vai ter muito menos corrupção do que a gente tem agora. Porque a causa é a mesma. A causa para os dois efeitos é a mesma. Só que um efeito aparece mais brevemente do que o outro. Pense por esse lado, tá certo, pessoal? E é isso daí. Nosso maior problema não é a corrupção. Nosso maior inimigo é o comunismo, é a esquerda. E eu vim deixar claro isso. E é isso daí. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E se inscreva se você gostou. Deixa o like se gostou também. Se você concorda. Comentem se acharem alguma falha argumentativa, alguma falha lógica. Podem comentar. E é isso. Muito obrigado e até logo.